Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui a nossa matéria de matemática. Na nossa última aula a gente viu um pouco sobre polinômios e sobre o exercício com relação aos polinômios, né? E nessa aula de hoje a gente vai ver como é que a gente trabalha com as operações desses polinômios. Quais operações seriam essas, professor? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Então a gente vai aprender aqui como é que faz soma, subtração, como é que eu tenho que trabalhar com multiplicação e com a divisão. Geralmente o do pessoal mais se complica é na parte da divisão, ok? Vamos ver essas operações e fazer alguns exemplos. Então só para recapitular, né? O que é um polinômio? Polinômio é uma expressão algébrica formada pela adição de monômios. O que é monômio? Monômio é aquele termo composto por um valor numérico e uma parte literal. Coeficiente, parte literal. Esse é o grau do meu monômio. Okay? Quando eu pego vários monômios e somo, por exemplo, eu tenho um polinômio. Nesse caso aqui, eu vou ter um polinômio de grau 2. Por que é 2? Porque é o expoente de maior valor dentro do meu polinômio. 3 é o que a gente chama de coeficiente dominante, porque é o número que multiplica o termo de maior grau. 5 é um coeficiente e 7 é o meu termo independente. Por que é termo independente? Porque ele não está associado a nenhuma letra. Okay? Então isso é um polinômio de segundo grau. Okay? O polinômio sempre é conhecido por uma parte conhecida, constituído, né, por uma parte conhecida e por uma parte desconhecida. Então na aula de hoje a gente vai aprender como é que a gente faz as operações com os elementos. Então a primeira operação é a adição. A gente pensar assim, né? Como é que eu faço adição? Eu pego um número, 3, e somo com outro, 2. Então se eu tenho 3 e adiciono mais 1, 2, eu vou ter um total de 5. Com o polinômio é muito parecido. Então como é que eu faço a operação de adição do polinômio? No polinômio eu faço a mesma coisa. Porém, em polinômio eu só consigo somar monômios, ou seja, termos, que possuam a mesma parte literal. O que é a parte literal? Letras e incógnitas, e que tenham expoentes iguais. Ou seja, se eu tenho 3x ao quadrado e quiser somar com 3x ao cubo, eu não posso. Por que eu não posso? Porque x ao quadrado é uma expoente e x ao cubo é outro expoente. Então isso aqui é impossível de acontecer. Eu só somo maçã com maçã, ou seja, x ao quadrado com x ao quadrado, x ao cubo com x ao cubo, x à quinta com x à quinta. Então vamos fazer um exemplo. Como é que eu realizo, pessoal, a soma de menos 2x ao quadrado mais 5x menos 2 com menos 3x ao cubo mais 2x menos 1? Eu tenho que olhar os termos iguais. Então vamos olhar aqui, ó. Começando sempre o termo de maior valor. Eu só tenho um termo aqui com x ao cubo. Então, para resolver esse valor, eu faço menos 3x ao cubo. Eu só tenho um termo com x ao quadrado. Então, vai ficar menos 2x ao quadrado. Eu tenho dois elementos com termo x, ó, 5 e 2. Então, a soma deles vai dar 7x. Menos 2 com menos 1. Menos 3. Então, a soma desse polinômio é menos 3x ao cubo, menos 2x ao quadrado, mais 7x menos 3. Que é exatamente isso que está aqui. Só somo partes iguais com partes iguais. Segundo exemplo. Se eu tenho isso aí, como é que vai ficar? Ó, menos 4x ao cubo com menos 3x ao cubo, vou botar aqui em cima. Ó, vai ficar menos 7x ao cubo. 2x ao quadrado não tem ninguém com ele, então eu repito. 7x com menos 2x vai dar mais 5x. O menos 4 está sozinho, então fica menos 4. Então, essa minha soma vai dar menos 7x ao cubo, mais 2x ao quadrado, mais 5x, menos 4. Então, soma é isso. É pegar termos iguais e somar com seus correspondentes. Professor, só tem um x aqui. Entende-se que o coeficiente dele é 1.
Ok? Então, vou fazer esse exemplo aqui, ó. Seja f e g esses dois polinômios, determine condições sobre os valores de a, b e c, de modo que essa soma seja um polinômio nulo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar os polinômios e depois igualar os seus coeficientes a zero, para que o polinômio restante seja um polinômio nulo, que é um polinômio onde todos os seus coeficientes são zero. Então, como é que vai ficar? Somando f com g, ó, eu somo primeiro os coeficientes de x ao quadrado. Então, vai ficar 1 mais a menos 3x ao quadrado. Agora, os coeficientes de x. b menos 6, que multiplica x. Agora, os termos dependentes. Menos 2 mais c. Tudo isso, pessoal, tem que dar 0x ao quadrado mais 0x mais 0. Então, como é que vai ficar aqui nosso sisteminha? A, 1 menos 3 é menos 2. Isso tudo tem que dar 0. B menos 6 tem que dar 0. C menos 2 tem que dar 0. Ou seja, quanto é que vale A, pessoal? A vale 2, B vale 6 e C vale 2. Então é isso que são os valores desses coeficientes para que esse polinômio, que é a soma de f com g, seja polinômio nulo. Então, se a adição é daquele jeito, a subtração é da mesma forma. O que é subtração? É o inverso da adição. Então, se na adição eu só posso somar termos iguais, letras iguais, partes literais iguais, expoentes iguais, na subtração eu só posso fazer a mesma coisa. Então, se eu quiser somar isso aqui, como é que vai ficar? Menos 2x ao quadrado mais 5x menos 2, menos 3x ao cubo mais 2x menos 1. Como é que vai ficar? A gente pensar assim, ó, esse menos 3x ao cubo ele está sozinho. Então, o menos daqui com o menos daqui vai ficar mais 3x ao cubo. Aí, 2x ao quadrado está sozinho. Menos 2x ao quadrado. 5x menos 2x. Mais, menos 2 com menos 1 vai dar menos 2 mais 1. Logo, vai ficar menos 1. Então, a subtração é 3x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 3x menos 1. Próximo exemplo. Ó. Quanto é essa subtração aqui? Se observar, ó, menos 4x ao cubo menos 3x ao cubo dá menos 4x ao cubo mais 3x ao cubo. Então, vai ficar menos x ao cubo. O 2x ao quadrado está sozinho, então é menos 2x ao quadrado. 7x menos 2x vai ficar uma soma, mais 9x menos 4. Então, esse é o nosso polinômio resultante da subtração. Então, subtração é igual à soma. Não vai mudar nada. Então, ó, deixa isso aqui para vocês tentarem fazer. O que é isso aqui? É você pegar esse polinômio f, subtrair. Nesse caso aqui vai ser g menos f. Então, vai ser nesse sentido aqui. Ó. Então, é esse polinômio, menos x ao quadrado, menos bx, menos 2. Essa subtração tem que dar esse polinômio aqui. Ó. Se der isso... Não, dando isso, você descobre os valores para A, B e C. Vamos para a próxima operação, que é uma operação que o pessoal também confunde um pouco. É a multiplicação de polinômios. Como é que deve ser feito? Nessa multiplicação, você deve multiplicar todos os monômios separadamente. Parte numérica com parte numérica, parte literal com parte literal. O que quer dizer isso? Se eu tenho, por exemplo, 3x ao quadrado e eu quiser multiplicar por 2x ao cubo, como é que eu multiplico? Eu multiplico primeiro os números, 3 vezes 2 dá 6, e depois multiplico as partes literais. Multiplicação de potência, repete a base que é x e soma o expoente. 2 mais 3, 5. Então, essa multiplicação é esse valor aqui. Então, por exemplo, se eu quiser pensar nesse exemplo, como é que vai ficar? Eu tenho que pegar 3x ao quadrado, multiplicar por x ao quadrado, 3x menos 4. Mais menos x, multiplicando por x ao quadrado, 3x e menos 4.
mais 1 multiplica x ao quadrado mais 3x menos 4. Depois disso tudo, eu vou ter a minha multiplicação feita. Então, como é que vai ficar? Quanto é 3x ao quadrado vezes x ao quadrado? 3 vezes 1 é 3. X ao quadrado com x ao quadrado, eu somo o expoente. Então, dá 3x à quarta. Aí, agora, quanto é 3x ao quadrado vezes 3x? 3 vezes 3 dá 9. X ao quadrado com x dá x ao cubo. Então, esse valor é mais 9x ao cubo. Próximo passo. Quanto é 3x ao quadrado vezes menos 4? Mais com menos dá menos. 3x ao quadrado vezes 4 dá menos 12x ao quadrado. Feita a primeira parte. Próxima parte. Menos x com x ao quadrado. Então, como é que vai ficar? Menos com mais dá menos. X vezes x ao quadrado, x ao cubo. Próximo termo. Menos x com 3x. Menos com mais dá menos. X vezes 3x dá menos 3x ao quadrado. Próximo termo. Menos com menos dá mais. X vezes 4, 4x. Terminei a segunda parte. Vamos para a terceira. Como é tudo vezes 1, qualquer coisa multiplicada por 1 dá ela mesma. Então, a próxima parte vai ser x ao quadrado mais 3x menos 4. Então, esse é o nosso polinômio multiplicado. Se eu quiser somá-lo, como é que eu ia fazer? Eu ia olhar as partes semelhantes. Então, como é que ia ficar? 3x à quarta está sozinho, então repete. Tem algum elemento de x ao cubo? Tem esse e esse. Então, 9 menos 1 dá 8x ao cubo. Tem alguém com x ao quadrado? Tem esse e tem esse. Menos 12x ao quadrado, menos 3x ao quadrado dá menos 15x ao quadrado, mais x ao quadrado, menos 14x ao quadrado. Tem algum termo com x? Tem aqui e tem aqui. Então, vai dar mais 4 mais 3, 7. E o termo dependente, menos 4. Então, esse polinômio daqui de cima é o mesmo do de baixo. Aí, sendo escrito de baixo, eu só juntei quem eram semelhantes. Então, tá aí a multiplicação. Vou fazer um exemplo. Seja esses polinômios aí, vamos fazer a multiplicação. Então, eu vou fazer aqui, ó, f vezes g. Vamos fazer passo a passo. Primeiro, com x ao quadrado. Ó. X ao quadrado vezes 5x ao cubo. Dá 5x à quinta. Aí, mais com menos. Dá menos. X ao quadrado vezes menos 6x ao quadrado. Dá menos 6x à quarta. X ao quadrado vezes 7. Dá mais 7x ao quadrado. Próxima parte. 3x vezes 5x ao cubo. Dá mais 15x à quarta. Mais com menos, dá menos. 3x vezes menos 6x ao quadrado. 3 vezes 6 dá 18. X vezes x ao quadrado dá x ao cubo. Mais com mais dá mais. 3x vezes 7 dá 21x. Vamos continuar agora. Ó. Menos 2 vezes isso aqui dá menos 10x ao cubo. Menos 2 vezes menos 6 ao quadrado. Mais 12x ao quadrado. Menos 2 vezes 7 dá menos 14. Então, esse é o produto. Se eu quiser somar, x à quinta está sozinho, então é 5x à quinta. X à quarta tem menos 6 e mais 15, então é mais 9x à quarta. X ao cubo tem menos 18 com menos 10, então dá menos 28x ao cubo. X ao quadrado tem 7 com 12 dá 19. X só tem 1, que é o 21. E termo dependente eu só tenho 1, que é o menos 14. Então, esse produto aqui é o resultado da nossa multiplicação entre os polinômios de f e g de x. Okay? E agora vamos para a última parte, que é a
a operação da divisão, que ela é muito parecida com a divisão de números. Na operação de divisão de polinômios, essa divisão ela é composta por 4 elementos. Então, é interessante que a gente entenda e saiba o nome desses elementos. Quais elementos são esses? Ó? Se eu pego o polinômio A e divido pelo polinômio B, eu vou ter mais 2 polinômios, Q e R. O A eu chamo de dividendo. É aquilo que eu vou dividir. O B eu chamo de divisor. É o elemento ao qual vai ser dividido. Então eu vou pegar A e vou dividir por B. O Q é o meu quociente. É o resultado da minha divisão. E o R é o meu resto. É o que sobra da minha divisão. Quando eu faço divisão com número, eu também tenho dividendo, divisor, quociente e resto. E o resto é sempre menor do que o divisor. Aqui, o resto, na verdade, o grau do resto é menor do que o grau do divisor. O que é que tem que observar aqui? O meu dividendo, ele é sempre o divisor vezes o quociente mais o resto. E se o resto for zero, desculpa. Se o resto for zero, é porque a minha divisão é exata. Professor, se não for zero? Se não for zero, ela só não é exata. Okay? Ou seja, quando é exato, é porque um número, no caso, um polinômio, é divisível pelo outro. Ok? Fazer com um exemplo. Ó. Vamos ao exercício. Como é que eu divido 8x à quarta menos 6x ao quadrado mais 3x menos 2 por 2x ao quadrado menos 3x mais 2? O que é que eu tenho que observar? Quando eu divido, eu vou dividir parte numérica por parte numérica, parte literal por parte literal. O que é que significa isso? Número eu divido normalmente, e divisão de polinômio eu repito a base e subtraio o expoente. Então como é que vai ficar? Como é que eu divido 8x à quarta por 2x ao quadrado? 8 por 2 dá 4, x à quarta com x ao quadrado dá x ao quadrado. Então vem aqui para o meu quociente, 4x ao quadrado. E agora eu pego o meu elemento e multiplico por todos os termos do meu divisor. Então como é que vai ficar? 4x ao quadrado vezes 2x ao quadrado dá 8x à quarta. 4x ao quadrado vezes menos 3x dá menos 12x ao cubo. 4x ao quadrado vezes 2 dá 8x ao quadrado. Só que quando eles vierem para cá, todos eles vão inverter o sinal. Tá aqui. Então como é que vai ficar? 8x à quarta com 8x à quarta, cancela. Menos 12x ao cubo vai virar mais, porque eu vou inverter o sinal dele. Menos 6x ao quadrado menos 8x ao quadrado dá menos 14x ao quadrado. 3x repete e menos 2 repete. Próximo assunto. 12x ao cubo. Eu sempre divido o primeiro termo do meu dividendo pelo primeiro termo do meu divisor. Então, 12x ao cubo dividido por 2x ao quadrado vai dar mais 6x. Repito esse elemento e multiplico ele por todos os termos do meu divisor. Então, todo termo que é acrescido ao quociente, eu multiplico por todos os termos do meu divisor. Faço isso até o grau do resto ser menor do que o grau do divisor. Então, 6x vezes 2x ao quadrado dá 12x ao cubo. 6x vezes menos 3x dá menos 18x ao quadrado. 6x vezes 2 dá 12x. Invertendo os sinais, o que vai ficar? 12x ao cubo corta 12x ao cubo. Menos 14x ao quadrado com menos 18x ao quadrado. Esse menos com esse menos vira mais, então vai sobrar 4x ao quadrado. 3x menos 12x vai dar menos 9x. Então ficou 4x ao quadrado menos 9x menos 2. Como esse grau é igual a esse, continua. 4x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado dá 2. Pego esse elemento que foi adicionado ao quociente e multiplico por todos os termos do meu divisor. Então como vai ficar? 2 vezes 2x ao quadrado, 4x ao quadrado. 2 vezes menos 3x, menos 6x.
2 vezes 2, 4. Só que aqui eu vou de novo inverter o sinal. Aqui vai virar menos, aqui vai virar mais e aqui vai virar menos. 4x ao quadrado com 4x ao quadrado cancela. Menos 9x mais 6x dá menos 3x e menos 6. O grau desse polinômio, que é o meu resto, é 1. O grau do meu divisor é 2. Então minha divisão acabou aqui. Ó. Esse é o resto. Esse é o quociente. E aí está acabado a minha divisão. O que é que tem que observar? O grau do divisor somado com o grau do quociente sempre dá o grau do dividendo. Ok? Então é assim a divisão. É muito parecido com a divisão de número. Vou fazer esse outro exemplo aqui, ó, para a gente observar. Então vamos lá. 8x à quarta é assim, primeiro termo com primeiro termo. E só, acabou a divisão. Então, 8x à quarta dividido por x ao quadrado. 8x ao quadrado. 8 com 1 dá 8, x à quarta menos o x ao quadrado dá x ao quadrado. Agora, ó, 8x ao quadrado vezes x ao quadrado dá 8x à quarta. Vem para cá menos. Sempre com o sinal invertido. 8x ao quadrado vezes menos x dá menos 8x ao cubo. Então vem para cá mais. 8x ao quadrado vezes 1 dá 8x ao quadrado. Então vem para cá menos. Isso aqui cancela. Então ficou 8x ao cubo menos 6x ao quadrado menos 8x ao quadrado dá menos 14x ao quadrado. Mais 3x menos 2. Grau do resto, 3. Grau do divisor, 2. Continua. 8x ao cubo dividido por x ao quadrado dá 8x. 8x vezes x ao quadrado dá 8x ao cubo. Então vem para cá, menos 8x ao cubo. 8x vezes menos x dá menos 8x ao quadrado. Então vem para cá, mais 8x ao quadrado. 8x vezes 1 dá 8. 8x, né? Então vem para cá, menos 8x. Cancela. Menos 14 com mais 8 dá menos 6x ao quadrado. 3 com menos 8 dá menos 5x menos 2. Grau 2, continua. Menos 6x ao quadrado dividido por x ao quadrado dá menos 6. Menos 6 com x ao quadrado dá menos 6x ao quadrado. Então vem para cá, mais. Menos 6 com menos x dá mais 6x. Então vem para cá, menos 6x. Menos 6 com 1 dá menos 6. Então vem para cá, mais 6. Cancela. Menos 5x com menos 6x dá menos 11x. 6 com menos 2 dá mais 4. Grau do meu polinômio aqui, 1. Como ele é menor do que o grau do meu divisor, esse é o meu resto. Esse é o meu quociente. Esse é meu divisor. E esse era o meu dividendo. Se eu pegar esse divisor, multiplicar pelo quociente, somar com o resto, vai dar isso aqui. Ok? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula, né? Operações polinômios. Agora eu vou passar uma lista de exercícios para vocês fazerem, para contar como nota e apresentar essa semana. Então, por hoje era isso. Caso vocês tenham alguma pergunta, lembre de entrar em contato comigo e tchau.